Olá, amados ouvintes desta gravação, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem tem o imenso prazer de vos cumprimentar é seu irmão em Cristo, Daniel Duarte. Hoje, amados, nós vamos estudar a Bíblia, vamos meditar na Palavra de Deus e vamos aprofundar em um tema que é polêmico. Eu tenho certeza, amado ouvinte desta gravação, você que está me assistindo através do YouTube, você que sempre está conectado com a Palavra de Deus, assistindo meus vídeos aí no YouTube, sejam todos bem-vindos em um nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler um versículo ao iniciar. Eu vou ler um versículo da Palavra de Deus que se encontra livro de Salmos, capítulo 119 e o versículo 105. Está escrito assim: Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Amados, hoje nós vamos tratar de um assunto polêmico, um assunto que percorre muita internet aí, e eu vi e tenho olhado a polêmica que tem causado este assunto. Amado, antes de eu falar, antes de eu iniciar este diálogo com você, falando sobre a Palavra de Deus, sobre alguns assuntos importantes, como é um assunto delicado de se tratar, eu não estou aqui com fins lucrativos e nem com fins de religião. Não estou aqui como uma pessoa que quer te acusar, uma pessoa que quer acabar com a sua vida, com a sua fé. Não. Apenas um irmão e um cidadão brasileiro. Porque nós estamos num país democrático, graças a Deus, e de acordo com a lei, porque a Bíblia diz, livro de Romanos, o capítulo 13, o versículo 1, está escrito: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Se nós abrir a Bíblia em 1 Pedro, o capítulo 2 e o versículo 13, diz assim: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenança humana, por amor do Senhor, que é ao rei como a superior, que é aos governadores como por ele enviado, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Portanto, como um país livre e democrático, de acordo com a lei, como já citei, ordenada por Deus, de acordo com a palavra dele, a Constituição de 1988 me assegura, no artigo 5, incisos 5 e 6, lá diz que eu sou livre para expressar minha opinião, independente do ambiente. Eu sou livre para me expressar o que eu penso, o que eu acho. Sou livre para expressar o meu achismo. Com tudo isto, eu estou aqui para falar, dentro da normalidade, dentro da ética, sobre um homem, um jovem bastante conhecido, principalmente dentro da influência religiosa, o nosso amado Johnny Mange. Eu venho a falar um pouco sobre esse jovem. O Johnny Mange,
o Johnny Macedo Mange, o nome dele, né? Conhecido popularmente como Johnny Mange. O Johnny Mange, para quem não conhece ele foi um ministro de uma certa denominação, que eu não vou citar o nome por questão de ética, tá ok? Ele pertenceu a esta denominação, ele era ministro lá dentro, ele trabalhava na área do ensino, ele dava estudos bíblicos, fazia outras atividades dentro desta mesma denominação pentecostal, aqui no Brasil e também até nos exteriores. Mas o nosso amado Johnny Mange, ele foi excluído, foi definitivamente tirado, excomungado, excluído de dentro desta tal denominação. Como já falei anteriormente, que eu não vou citar por questão de ética, o nome da denominação. E ele, o Johnny Mange, ele pregava dentro dessa denominação a palavra de Deus, a qual nós lemos ao princípio dessa gravação, no capítulo 119, versículo 105 de Salmo, que é: a palavra de Deus é lâmpada para nossos pés. Então o Johnny Mange, ele trabalhava nesta área de dar estudos bíblicos. E um jovem muito abençoado por Deus. Particularmente eu não tenho nada contra ele. No entanto, muitas pessoas, pastores, líderes religiosos, inclusive da denominação que ele pertenceu, falam que ele é um divisor, ele dividiu a obra, né? Mas eu não acho assim não, amado ouvinte. Eu acho que ele fez o que devia ser feito, porque se impediram o ministério do jovem dentro deste âmbito, ele tem que expandir e levar a palavra de Deus a todos. Ele tem que expandir, levar a palavra de Deus a todos. O Johnny Mange, ele pregava, ensinava a palavra de Deus nessa denominação, e ele sai agora dessa denominação porque excluíram ele, puniram ele. Alguns dizem, fala porque ele pregou isto e aquilo, mas eu vou hoje revelar para você porque o Johnny Mange saiu verdadeiramente desta denominação. O jovem que pregava fervorosamente a palavra de Deus, anunciava o caminho da salvação. No entanto, ele foi barrado do seu ministério dentro desta denominação. A verdade, por que o Johnny Mange foi excluído desta denominação? Vamos lá então. Eu vou narrar um documentário que ele mesmo postou no seu site, falando por que ele foi excluído da certa denominação. É só você agora analisar. Ele diz assim: o que eu vou falar aqui, o Johnny Mange fala assim: este estudo, o que eu vou falar aqui, não visa atacar a denominação a qual pertencia, mas apenas esclarecer e refutar uma doutrina em particular apregoado por esta denominação. Agora a minha fala. Amado ouvinte, você ouviu que ele disse que ia falar aqui e depor sobre o que aconteceu nessa certa denominação. Ele cita o nome da denominação. No entanto, eu, por ética própria, eu não vou falar o nome da denominação, mas ele cita o nome da denominação. Muito bem, o Johnny Mange foi excluído da certa denominação por causa que pregou
a salvação na grande tribulação. A causa principal foi esta. Tem outras causas, né? Que talvez o povo não estava gostando do rapaz porque estava pregando a verdade da palavra de Deus e muitos não estavam gostando, né? Inveja, outras coisas mais que é lógico que em todos os ministérios tem. Mas ele levava a palavra de Deus verdadeiramente de acordo com as escrituras dentro dessa denominação. Vamos continuar. Ele vai continuar dizendo no depoimento: no dia em que dei o estudo acerca da grande tribulação, ao sair do estúdio, cerca de 48 minutos após o ensinamento, ao vivo, na cadeia internacional do programa desta própria rádio da denominação, de sua casa, por telefone, entrou no ar o líder da igreja, o líder desta denominação, a qual pertenci, e negou categoricamente a doutrina da salvação na grande tribulação. Tudo isto pode ser ouvido em um áudio que postaram no YouTube, no link. Aí aqui ele fala o link que aparece tudo, né? Vamos mais. Leamos com atenção e percebamos os inúmeros absurdos e heresia que proferiu o certo líder. Ele disse, a partir dos 8 minutos e 47 segundos, as seguintes palavras. Aqui foi, agora eu vou narrar a voz do líder desta denominação falando contra o que o Johnny Mange pregou. Escute bem. Eu quero dizer aos irmãos e às irmãs que não se enganem. Não haverá outra oportunidade para alguém ser salvo depois do arrebatamento da igreja. Não vai haver mais salvação, nem por tribulação, nem por dor, nem por obra, nem por sofrimento, de maneira nenhuma. Aqueles que o apóstolo João viu que estavam debaixo do trono de Deus, as almas gritando para Deus fazer justiça, João perguntou: quem são estes e de onde vieram? Então o anjo disse: esses são aqueles que vieram da grande tribulação. Qual foi a grande tribulação? Sabemos, irmãos, que os cristãos primitivos tiveram uma tribulação tão grande que tiveram que ter igreja subterrânea, fazer cultos às escondidas, nos porões, nas partes subterrâneas. Foram muito perseguidos. E quando a encontravam, eles eram mortos. Nós vemos, irmão, que realmente eles sofreram demais, que não suportaram o sofrimento. A carne desses irmãos e irmãs, apesar de estarem revestidos da graça, não suportaram o sofrimento. Eles eram tocha de fogo na arena lá em Roma, quando os gladiadores ficavam lutando. Eles faziam dos cristãos, dos crentes primitivos, como tocha de fogo, para iluminarem a arena ali em Roma. Então, irmãos, não se engane. Mesmo que eu venha pregar outra doutrina, que vai haver salvação pela grande tribulação, esta é doutrina falsa. Esta doutrina não é de Deus. Esta doutrina é dos homens. Então, não adianta Jesus ter morrido na cruz, se a grande tribulação vai salvar. Então, por que Jesus morreu na cruz? Então, não se enganem, irmãos. Lá no Apocalipse, onde que aquelas almas que estavam ali pedindo justiça a Deus, elas vieram da grande tribulação. Então, elas vieram. Já aconteceu a grande tribulação. Agora, a grande tribulação não será para nós,
os crentes já estão passando por grande tribulação. Não estão? Grandes lutas. Tem irmãos e irmãs que não estão aguentando a luta. Muitos já morreram por causa da luta, da família, da perseguição e de tantas outras coisas. Então, irmãos, se tiver outra tribulação maior para nós, os crentes, estamos perdidos. Então, não se engane. Seja eu, seja qualquer deste ministério que vier pregar para vocês, irmãos e irmãs, que vai haver salvação na grande tribulação, não aceitem. Não, isto é uma grande falsa. Portanto, nós queremos zelar da doutrina da palavra de Deus e estamos alertando vocês, irmãos e irmãs, seja eu, seja quem for deste ministério que pregar para vocês que vai haver salvação das almas na grande tribulação, não aceitem. É uma doutrina falsa, não é uma doutrina bíblica. Portanto, a grande tribulação vai vir para aqueles que rejeitam a Jesus, quem não querem aceitar Jesus. Aqueles não aceitaram Jesus, para este vai vir a grande tribulação. Portanto, quando vier a grande tribulação, nós seremos arrebatados para não passarmos pela grande tribulação. Acabei de citar e acabei de narrar o que o líder desta denominação falou no programa de rádio desta mesma denominação, depois do estudo que o pastor Johnny Mange tinha dado nesta emissora. Vimos aqui o pensamento deste líder. Ele fala isto categoricamente. Vemos como foi a narração que eu narrei, o que ele falou. No entanto, vamos continuar no que procede. Continue dizendo, eu continuarei narrando também o que o pastor Johnny Mange falou a seguir neste relatório, neste estudo que ele postou no seu site. Johnny Mange diz assim: isto não é nenhuma novidade, não é de hoje. O líder dessa igreja sempre teve uma escatologia bagunçada, sem pés nem cabeça, sem eira e nem beira, sem nexo e incoerente. Ora, ele crê que a grande tribulação já passou. Ora, ele diz que estamos a viver nela. Na revista que esta denominação publica, chamado de ID, na revista ID de junho de 2000, página 8, isto é provado através de uma pergunta que eles fizeram. Veja bem o que está nesta revista desta mesma denominação com o título ID de junho de 2000, página 8. Diz assim, fizeram a pergunta para esse líder e o líder falou assim: a miséria e a fome, crianças e velhinhos abandonados, a violência, o vício das drogas, novas doenças aparecendo, a volta das epidemias antigas, catástrofes da natureza, o pecado, tudo isto seria a volta de Jesus? Poderíamos dizer que já estamos no princípio das dores? Desculpa, meus amados ouvintes, esta foi a pergunta que o que estava entrevistando o líder perguntou para ele. Agora vamos ver o que o líder desta denominação respondeu. Veja bem, disse o líder desta denominação: creio que já passamos do princípio das dores, já estamos no começo da grande tribulação. Isto é citado na revista ID, publicado pela própria denominação, de junho de 2000, página 8. Então esse líder fala que já estamos na grande tribulação.
Continuamos a falar, e eu vou continuar a narrar o que Johnny Mange, o pastor Johnny Mange, escreveu. Eu estou apenas narrando. Diz mais assim: se a terra está vivendo na grande tribulação, surgem então estas perguntas: cadê o anticristo? Grande líder mundial? Cadê o falso profeta? Líder da religião apostata ecumênica, que apresenta o culto e adoração ao anticristo? O mundo está sobre um só governo e uma só economia? Há apenas uma só religião mundial? Por que até hoje não houve as aberturas do selo, o soar das trombetas e o derramamento da salva da ira de Deus? Esta é a questão que o pastor Johnny Mange expõe. O líder da denominação a qual ele pertencia fala que já estamos na grande tribulação. Já o pastor Johnny Mange faz essas indagações a ele e a também todos que concordam com ele. Em nítido contraste, continue dizendo o Johnny Mange, em nítido contraste a isto, a tribulação dar-se-á após o arrebatamento da igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 10 e 11. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Lucas capítulo 21, versículo 34 ao 36. E Romanos capítulo 5 e o versículo 9. E todos esses eventos, consoante o mapa profético, deve suceder-se nele. E nunca antes. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 a 8. Apocalipse, capítulo 6 ao 18. Então, o Johnny Mange aqui, ele faz uma breve observação e fala que o arrebatamento da igreja acontece antes da grande tribulação. E cita os versículos da Bíblia, a palavra de Deus. Aí você, amado ouvinte, pode ir anotando os versículos e conferindo na sua Bíblia aí. Continuamos. Diz o pastor e irmão Johnny Mange: caso o mundo estivesse na grande tribulação, seus habitantes teriam ouvido e se espantado drasticamente pela notícia do desaparecimento súbito dos fiéis seguidores e pela ressurreição dos que morreram em Cristo. Confira em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 51. Para seguir. Continuamos. Continue a narrar o pastor e irmão Johnny Mange. Ou seja, continue a escrever e eu continue a narrar. Na rádio, tal líder diz aos gritos que não haverá oportunidade de salvação na grande tribulação. Segundo este líder desta denominação, como visto acima, em entrevista concedida à ID, que é a revista que essa denominação publica, o mundo já está no começo da grande tribulação. Se formos pelo raciocínio deste líder, desta denominação, concluiremos que hoje em dia ninguém está salvo, nem ele mesmo. Está vendo quanta incoerência? O tiro saiu pela calatra. Aí que é o que o pastor Johnny Mange está relatando. Continue dizendo ainda o Johnny Mange: por isto, o ensino desse líder não que toca ao final dos tempos e à grande tribulação, no que diz e toca ao fim dos tempos, a escatologia ou a grande tribulação, há muito tempo é uma tolice, uma eneira, uma desapautério, um disparate, um dislike. Então, vemos aqui que o Johnny Mange ele declara que o líder dessa denominação fala e pregoa
é incoerente tanto o contexto bíblico, como o contexto histórico e como o contexto da atualidade. E contexto bíblico é distorcido. Continuamos. Continua a dizer o pastor irmão Johnny Mange. E eu vou narrar o que ele escreveu. Em 8 de 2012, ou em agosto de 2012, 4 meses após eu ter sido disciplinado, pois preguei que, embora difícil, haveria salvação na grande tribulação, tanto para os judeus como para os gentios. Meus amados, queridos irmãos, vocês que estão ouvindo esta gravação, eu vou repetir. Aqui fala que ele, claramente, o Johnny Mange, ele mesmo declara que ele foi excluído. O primeiro ele foi punido e depois ele foi excluído. Vamos ver o que o Johnny Mange fala aqui. Repito e recapitulando. Em agosto de 2012, 4 meses após eu ter sido disciplinado, pois preguei que, embora difícil, haveria salvação na grande tribulação, tanto para os judeus como para os gentios. Esta denominação lançou uma regra de fé com 14 artigos. Esta denominação, lá está escrito esses 14 artigos. Contém a doutrina, lá está escrito que contém a doutrina professa pela denominação. E é dito no cabeçal da regra de fé. A denominação X, através do seu líder, fundador e presidente X, e os demais membros do Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva, vem declarar que, subsequentemente, são expostas as 14 regras que noteia a denominação X. A regra de fé número 8 nega categoricamente a oportunidade de salvação na grande tribulação. Na verdade, apenas endosso uma das opiniões controversas apregoada há tempos pelo seu líder. A regra diz assim, a regra de fé dessa denominação que foi lançado na carteira dos membros. Diz assim: crê que a igreja do Senhor não passará pela grande tribulação, mas será arrebatada antes disso, por Jesus, conduzida pelo Espírito Santo. Crê que os que ficaram após o arrebatamento não terão nova chance de salvação, pois a porta da graça se fecha para a igreja com arrebatamento. Aí, esta denominação fala isto no regulamento interno e cita os versículos comprovando que não há haver salvação na grande tribulação. No entanto, amado ouvinte, eu sinceramente, como estudante de escatologia, vejo uma incoerência muito grande. Olha os versículos e capítulos que essa denominação cita para provar que não vai haver salvação na grande tribulação. Veja bem, você que conhece sobre escatologia. Olha os versículos, capítulo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 e 52. E Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Amado, você viu algum capítulo, versículo, livro aí que está dizendo que não vai haver salvação na grande tribulação? Eu acho que você não vai encontrar nesses versículos não. E nem em alguma parte da Bíblia. Continuamos. Por consequente, o pastor Johnny Mange continua a dizer: por consequente, não há como negar. A denominação X não acredita de forma alguma na salvação após o arrebatamento. Isto é fato, é doutrina fundamental da denominação. E, como tal, deve ser combatida, porquanto se trata de uma heresia e não há compatibilidade nela com a fé que uma vez foi dada aos santos.
Isso diz o pastor Johnny Manja. Continuamos. Johnny Manja, ele diz assim: cumpri ao pé da letra a disciplina. Mesmo assim, ajudei a corrigir e fui um dos comentaristas da revista de escola dominical, que tem por nome Fundamento Bíblico 3. Uma das lições dessa revista até fala contra a salvação na grande tribulação. Entretanto, partiu de outro comentarista, que é tido como o sábio, o teólogo, o compositor deles. Todavia, partilha nesse ponto da mesma cartilha do líder desta denominação. A bem da verdade, a disciplina, diz o Johnny Manja, a disciplina era de um, diz ele, a disciplina era de um ano. Isso mesmo. A disciplina era de um ano, mas me deixaram em torno de 60 dias a mais, somando-se ao todo 1 ano e 60 dias. Contudo, voltei em comunhão. Porém, como não quis negar o que ensinei, não me deixaram mais pregar e nem ser obreiro. Além do mais, colocaram na circular dessa denominação, chamada Circular da Diretoria, de junho de 2013, que eu estava liberado para exercer minha função de diácono. Foi a maior mentira, própria de lobos cruéis, de homens maus e enganadores. Aí o Johnny Manja cita Atos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29, segundo a Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Continua dizendo o Johnny Manja: quiseram enganar os membros dessa forma. A Bíblia diz: maldito seja o enganador. Malaquias, capítulo 1 e versículo 14. Hoje, passaram-se mais de 2 anos desde que fui disciplinado. Então vemos aqui, amados queridos ouvintes, que o Johnny Manja fala detalhadamente como foi disciplinado, por que ele foi disciplinado, e fala também o que aconteceu com o líder dessa igreja, o que ele falou, e também fala que inventaram uma grande mentira contra o Johnny Manja dentro dessa mesma denominação, falando que era para ele cumprir, porque pregou isto, 1 ano de disciplina. O jovem Johnny Manja cumpriu ao pé da letra a disciplina, mas foi mais de 1 ano, foi 1 ano e 60 dias. Depois, este mesmo jovem Johnny Manja, pastor Johnny Manja, ele votou em comunhão, mas ele não queria negar o que diz a verdade da Bíblia. O que ele pregou, amado ouvinte, está certo. Haverá sim salvação na grande tribulação. Está na Bíblia. A salvação não vem do homem, e nem da mulher, nem do pastor, nem do líder religioso. Vem de Deus. E a Bíblia é a palavra de Deus. Então o que a Bíblia diz nós devemos aceitar, e não acrescentar e nem diminuir, e não impedir a salvação de Deus, limitar o poder de Deus. Tá entendendo, amados queridos ouvintes? Se você quer saber mais sobre salvação na grande tribulação, procura aí no YouTube, se inscreva no meu canal. Lá vai ter um vídeo que vai falar com detalhes sobre a salvação na grande tribulação, e vai ser muito útil para você, tá ok? Então, meus queridos amados irmãos, que Deus possa abençoar vocês poderosamente. Eu passei para vocês um estudo bíblico que fala claramente o porquê que o pastor Johnny Manja foi punido,
e sabemos agora o porquê, porque pregou que vai haver salvação na grande tribulação. Ele não pregou uma coisa herege, ele pregou uma verdade que está na Bíblia, né? Ele defendeu a fé da palavra de Deus, né? O que diz a palavra de Deus. E com certeza, amados ouvintes, você agora ficou sabendo a verdade. O que eu li são coisas verídicas, tá ok? Eu não estou, quero deixar claro para vocês aqui, amado ouvinte, que eu não estou apoiando nenhuma pessoa ou ser humano. Eu não estou pro lado de ninguém. No entanto, eu estou pro lado, sabe de quem? De Jesus Cristo e pro lado da palavra dele. Eu estou de conformidade com a Bíblia. Quem está contra a Bíblia não está a meu favor. Quem está a favor da Bíblia está ao meu favor. Então, eu não estou passando a mão na cabeça de ninguém. Apenas estou exprimindo a minha ideia e mostrando a realidade do que aconteceu com o pastor Johnny Mange. O que fizeram com ele, né? Porque o rapaz pregou uma doutrina bíblica, uma doutrina verdadeira que está na Bíblia. E a certa denominação, como não concorda ou não concordou, excluiu o jovem. Primeiro disciplinou e passou da medida da disciplina. Depois não deixaram o jovem pregar. E hoje o pastor Johnny Mange saiu desta denominação porque não aceitaram na denominação esta pura verdade da palavra de Deus. E hoje ele, ao sair da denominação X, fundou outra denominação. Ou seja, ele não fundou a denominação, ele apenas continuou a obra de Cristo desde os primórdios, desde dos discípulos primitivos, né? E o Johnny Mange continua a pregar a palavra de Deus e a estudar a palavra de Deus. E que Deus possa te abençoar em nome do Senhor Jesus, que você possa ter compreendido o meu raciocínio e também o que diz a palavra de Deus. Devemos estar atentos, meus queridos, amados irmãos e ouvintes, o que diz a palavra de Deus. Meus queridos, o que eu digo aqui não é para causar divisão, apenas para você refletir se quem está certo, quem está com a palavra, quem está com a verdade. A verdade é a palavra de Deus, tá bom, amados irmãos? Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe ao líder desta denominação que excluiu o pastor Johnny Mange, né? E como já falei no princípio, ele saiu dessa denominação, para muitos, não para todos, como um divisor, um falso profeta. Meus queridos e amados irmãos, o Johnny Mange, até onde eu conheço, de acordo com as escrituras sagradas, é um homem de Deus. Até onde eu conheço, o Johnny Mange é um servo do Senhor Jesus Cristo. E o que ele ensinou e ensina até hoje é a sã doutrina que os primórdios apregoava, anunciava a salvação, a libertação, o perdão do pecado e uma bela escatologia de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus. Que Deus possa te iluminar em nome do Senhor Jesus. Se inscreva no meu canal do YouTube e eu estarei fazendo mais vídeos, sobre alguns versículos e capítulos da Bíblia que alguns promotores que dizem que não vai haver salvação na grande tribulação, eles usam algumas partes da Bíblia para tentar provar que não vai haver salvação durante o período da grande tribulação. E a Bíblia nós devemos entender e não ir além do que está escrito, mas sim examinar de acordo com a palavra de Deus. Um abraço e que Deus abençoe você, amado ouvinte. Em nome do Senhor Jesus, quero deixar um versículo da Bíblia para a sua reflexão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Deus abençoe, repito, Deus abençoe o pastor Johnny Mange, o ministério dele. Deus abençoe também ao líder desta denominação. E também quero deixar uma nota que nem todos os pastores, os ministros desta denominação que o Johnny Mange foi excluído, não é nem todos que aceitam o que o líder dessa denominação aceita. Por exemplo, tem algumas pessoas dentro dessa denominação que eles não concordam que não vai haver chance de salvação durante a grande tribulação. Então, quando eu digo
alguns, não estou dizendo todos os líderes dessa denominação X, a qual excluiu Johnny Mange. Não todos. Existem alguns pastores, alguns líderes e ministros dentro da denominação que excluiu Johnny Mange, que não concorda com a heresia de dizer que não vai haver salvação durante a grande tribulação. Muitos carecem de estudar escatologia, doutrina das últimas coisas. Se você não compreende, não domina um assunto, nem entre e nem fale, porque você pode se perder e se dar mal, e pode também acrescentar ou diminuir a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 4 e versículo 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Só a escritura, e não ir além do que está escrito. Quem vos despede é seu irmão e amigo Daniel Duarte. Que Deus abençoe a sua vida e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.